TV Rua. Nós estamos aqui hoje para um bate-papo muito sério e nós estamos aqui, o nosso convidado é psicólogo, professor Rogério Moraes. Rogério, bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Né? A gente não sabe a hora que o pessoal vai estar assistindo. Tudo bem? Tudo bem, Cecília? É um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa esclarecer algumas questões aí de interesse das pessoas, né? E para quem vai estar vendo de dia, bom dia, tarde, boa tarde, e à noite, boa noite. Então, Rogério, nós convidamos você para um bate-papo porque essa semana ou semana passada, não sei, nós tivemos, né, na mídia sobre a Raíssa, que está participando da Fazenda. E um dos assuntos foi o que aconteceu com ela sobre a síndrome de borderline. Então a gente queria que você esclarecesse um pouco sobre isso, né, pra gente aqui. Então... Sim. Na verdade, às vezes, quando surge alguma coisa na mídia, de um programa, muitas pessoas assistem, né, acaba sendo algo que chama muita atenção. Exatamente. A síndrome de borderline, na verdade, é um transtorno de personalidade. É uma coisa até comum. As pessoas, às vezes, chamam atenção por estar acontecendo no momento, numa situação dentro de um programa. Mas é um quadro que a gente costuma, assim, encontrar e vivenciar, principalmente em consultório, ou até mesmo nas relações que a gente mantém, né? Mas para a gente deixar claro, a gente fala síndrome de borderline, né? Mas a gente fala que é um transtorno de personalidade. A gente costuma dividir isso na psiquiatria como um transtorno de personalidade. E se a gente fala em personalidade, a gente está falando o quê? A gente está falando, personalidade é o jeitão da gente ser. Né? É como você reage, como você se situa no mundo, como você se relaciona com as pessoas. A gente costuma falar que personalidade, cada pessoa tem a sua personalidade. Né? E é um jeito da pessoa se expressar, é um jeito da pessoa ser. Então não existe um único tipo de personalidade, um único tipo de ser, um único jeito de ser. Cada um é de um jeito, eu sou de um jeito, você é de outro jeito. Então a gente costuma falar que quando a pessoa às vezes tem um padrão de comportamento, um jeito de ser, que está trazendo algum problema, está trazendo algum conflito, está trazendo algum sofrimento para essa pessoa ou para outras pessoas, a gente costuma falar que ela tem um transtorno de personalidade. Ou seja, o jeito de ser dela. A gente nem fala que é uma doença às vezes, é um jeito de ser. Mas se ela se traz sofrimento, se traz problemas, se traz dificuldades, se traz dificuldades no trabalho, na funcionalidade desse indivíduo, a gente costuma falar que ele tem um transtorno de personalidade. E essa situação, você colocou, a gente vai estar falando do transtorno de personalidade borderline, que é um dos tipos de transtorno. Existem uma série de transtornos. A gente vai encontrar, pelo menos aí hoje, a psiquiatria, cada tempo eles fazem nomeações diferentes. Hoje a gente tem pelo menos 7, 8 tipos de transtornos diferentes. E o borderline, só para a gente entender um pouquinho o nome, a palavra borderline está ligada a border, significa limite, borda. Então esse paciente que tem esse problema, ele está no limite entre aquilo que a gente chamava de neurose e aquilo que a gente chamava de psicose. Antigamente a gente dividia as psicopatologias entre neuroses e psicoses. O borderline está bem no limite ali, então a gente chama ele de transtorno de personalidade limítrofe. Ele está quase nas psicoses, mas ele não está nas psicoses. Por isso que o nome borderline, no limite, na borda. Né? A gente costuma falar que são pessoas, a maioria das vezes são mulheres. Né? Cerca de 75% da incidência é em mulheres, mas tem homem border também. Mas tem homem borderline também. Tem algumas características que marcam muito esse tipo de personalidade, esse tipo de ser, de se expressar. Uma delas é que são pessoas, às vezes a gente costuma dizer que são pessoas com uma estabilidade de humor muito frequente, o humor é muito instável. São pessoas que ao mesmo tempo estão super eufóricas, alegres, felizes, e daqui a pouco já estão totalmente deprimidas, tristes,
O humor varia muito. Às vezes, durante o mesmo dia, tem essa mudança de humor muito grande. Essa instabilidade de humor, às vezes, é porque ela tenta se adaptar a uma situação. A gente costuma falar que o paciente borderline, ele tem a identidade dele não é muito certa para ele. Ele não consegue se reconhecer muito na sua personalidade. É como uma criança, imatura. Sim, a gente costuma falar que ela não tem uma identidade definida para ela, né? A gente costuma falar que ela tem uma autopercepção muito ruim. Ela precisa do outro para se completar. Ela precisa da outra pessoa para se identificar. As relações dela é sempre em busca do que falta nela. São pessoas que sentem um vazio muito grande, um oco muito grande. E para preencher isso, elas se relacionam de forma muito intensa com as pessoas, com os amigos, com parceiros. Ela ama demais. São pessoas, às vezes, para se relacionar com elas, são pessoas até carismáticas, pessoas que seduzem a gente com facilidade nesse aspecto, porque são pessoas agradáveis, inteligentes, são pessoas criativas. Então elas acabam atraindo as pessoas. Só que para manter essas relações, elas cobram muito caro. Aí quando são contrariadas... Sim. São pessoas que se frustram muito rápido quando são também. Contrariadas. Quando são contrariadas. A partir do momento que tem alguma coisa que não preenche aquilo que falta nela, e que ela se sente às vezes contrariada, ela tem um medo tremendo de ser abandonada. São pessoas que sofrem uma sensação assim ela acha que qualquer situação a outra pessoa já vai deixá-la, ela vai se sentir sozinha, ela vai se sentir abandonada. E quando isso acontece, a frustração é muito grande, o sofrimento é muito grande, ela pode ter reações totalmente opostas, né? São pessoas impulsivas demais. E essas reações impulsivas podem levar, às vezes, a pessoa a quebrar tudo. Eu acho que o que aconteceu com essa garota. E quando ela explode, ela não surtou. Não, a gente fala que isso não é um surto, porque ela é uma expressão de uma emoção, de uma raiva, de uma forma muito intensa. Não chega a ser um surto, como a gente costuma dizer em psiquiatria, em psicologia, porque o surto, a gente está falando já de quadros psicóticos, quadros pacientes com outras patologias. Eu falei que ela está no limite ali, lembra? Uhum. Ela está ali no limite. O surto seria já um paciente psicótico, um paciente com esquizofrenia, enfim, uma outra patologia. E a estabilidade do humor é muito instável. Às vezes até confunde com o bipolar. Só que o bipolar eu estou falando de um transtorno de humor, não de personalidade. Personalidade é o jeito de ser dela. E o paciente que é bipolar é um transtorno só relacionado à forma do humor mesmo. Ao mesmo tempo que ele é eufórico, ele tem momentos que ele é totalmente triste, totalmente deprimido. Né? No caso, isso acontece também com o Burden, acontece, mas é diferente porque eu estou falando do jeito de ser dele. Ele é assim, ele sempre é assim. O bipolar ele não é assim sempre. Ele é em algumas situações, em alguns momentos. Né? Outra coisa também que é bem característico do paciente com borderline é que, como ele é muito impulsivo, em situações nas quais ele não é atendido, né, que ele se frustra, ele pode ter duas reações. Eu falei, a impulsividade dele é muito grande. Ele pode explodir, tem o paciente que é explosivo, que eu acho que é o que aconteceu com essa menina no programa, e ele destrói tudo, quebra tudo, agride as pessoas, sabe? Ele agride, a raiva dele vem toda para fora. Ou ele pode ser o que a gente chama de o paciente que é implosivo. Ele não explode, ele guarda tudo para dentro dele. Então, ao invés de ele agredir o outro, ele se agride, ele se automutila, ele se machuca, ele se torna um dependente químico muitas vezes, ele parte para o uso de drogas, uso do álcool. E às vezes a maneira dele se agredir é porque ele acha às vezes que a dor, por exemplo, o paciente que se fere, é muito comum em adolescentes, Burden, se ferir, a automutilação, os cortes no corpo. O ato de se cortar, às vezes para ele é mais fácil ele justificar a dor dos cortes do que a dor do vazio, que ele não consegue entender. A dor do vazio, a dor desse vácuo que ele tem é muito grande. Então ele prefere
fisicamente sentir essa dor, que daí justifica o motivo da dor. O que a gente vê é que o paciente borderline, ele é emoção 100%, e é zero razão. Ele não pensa. Ele se arrepende depois, tá? Você vai falar, mas os pacientes psicóticos não são assim também? O psicótico é o contrário. O psicótico, ele não tem emoção nenhuma. É o contrário. O paciente border é totalmente o oposto do paciente do psicótico. Isso a gente entende até pela questão neurobiológica. Quando a gente vê o funcionamento cerebral do paciente com transtorno de personalidade borderline, ou, enfim, a área que mobiliza toda a emoção, que é o sistema límbico do cérebro, se a gente pegar um paciente nesse momento, a gente vai ver que essa área do sistema límbico dele age de uma forma assim ampla, funciona de uma forma assim mais do que a das pessoas outras. E a área onde tem todo aquele funcionamento da razão, que é a área cortical, sistema cortical, ele funciona de uma área de um momento reduzido, com informações reduzidas. O cérebro dele funciona diferente. E qual é a hora, o momento certo para a família procurar um psicólogo? Por exemplo, eu vejo, né, eu ouço às vezes amigos, ou até mesmo eu, às vezes, chegar e falar, nossa, eu tô com tanta raiva aqui por mim, eu pegava todos esses pratos e quebrava. Isso não significa que eu tenha síndrome de borderline, é a raiva mesmo, naquele momento de quebrar tudo. Às vezes todo mundo tem esse momento. A gente fala que todo mundo pode se sentir border em algum momento. Você entendeu? Tem uma escritora, eu gosto de citá-la, ela fala que você quer saber como é que é um paciente borderline, você já se apaixonou, é como se você estivesse vivendo uma paixão 24 horas. Quando você está apaixonado, é tudo muito impulsivo, tudo muito, eu diria assim, aquela coisa muito forte. Quando você está apaixonado, você não vê defeitos, você quer estar o tempo todo com a outra pessoa. Ou então, quando você está apaixonado, você só pensa na outra pessoa. Ou no trabalho também. Paixão no sentido geral, não precisa ser necessariamente... Paixão pelo trabalho, 24 horas trabalhando, sem pensar. Aquela sensação irracional da paixão, é isso que o border vive o tempo todo. A gente vive isso em alguns momentos. Você quer se sentir border, é o momento que a gente está apaixonado. A diferença é que o paciente com transtorno de personalidade, ele é assim o tempo todo. Então, você falou, tem momentos que eu tenho vontade de explodir. Todo mundo tem esse momento, mas a gente tem um lado racional que fala, não preciso me conter, eu não posso fazer isso, eu preciso me controlar. O border não tem esse controle, ele vai e faz mesmo, acontece, e daí o que acontece? Ele se arrepende depois, tá? Às vezes ele vai até e fala, puxa, eu não devia ter feito isso, mas eu não consigo controlar. É mais forte do que eu. É mais forte justamente por isso. Agora tem um detalhe que eu queria falar também. Ele tem uma relação de dependência muito grande com o outro. Ele precisa aprender que ele sozinho se basta. O border não tem essa característica. Ele acha que para ele existir, ele só existe se ele fizer parte da vida de alguém. A autoimagem dele é muito ruim. A gente costuma falar que eles não têm... A gente fala que a autoestima deles é muito baixa ou zero. Você perguntar, às vezes a pessoa tem um monte de qualidades, ela é boa naquilo que faz, mas ela não consegue ver nada daquilo. Ela é uma porcaria, ela não presta, ela não tem competência, ela só vê os defeitos dela, ela não consegue ver os valores que ela tem. A imagem, a autoimagem dela é muito ruim. Então, quando ela se sente próxima de alguém, ela começa a querer fazer parte da vida de alguém, ela tem essa necessidade, ela é muito dependente por isso, porque ela só existe se é por causa do outro. Né? Quando a gente está apaixonado é assim, né? A gente começa, de repente, eu nem gosto muito, de repente, a menina nem gosta muito de futebol, mas para estar junto com o cara lá, ela vai no jogo, ela às vezes entra até, vai jogar uma bola também, assiste todo o campeonato. Agora, depois que separa, depois que briga, daí vem a raiva, daí que a gente vê o lado ruim da relação. O border, quando ele percebe que ele está sendo abandonado, o medo do abandono dele cria toda essa reação. É uma pessoa muito reativa. A gente fala que é uma pessoa muito reativa, a coisa acontece assim. E é uma coisa curiosa. Coisa simples, eu não estou falando de coisas sérias ou complicadas. Se ela liga para você, você não pode atender,
e não atende, ou se ela manda uma mensagem para você, ela viu que você visualizou, mas não atendeu, ela já começa, puxa, o que que eu fiz? O que que aconteceu? Ela começa a criar uma história, e já começa a sofrer com aquilo, e aquilo começa a criar um sentimento de angústia, de raiva nela, que ela acaba, o humor dela já acaba indo pro lado agressivo às vezes. Às vezes ela vai brigar com você porque você não atendeu o telefone, porque você não respondeu a mensagem. Sendo que às vezes você não fez isso nem porque você fez simplesmente na correria. Você falou se ela tem um... o paciente borderline adulto pensa como criança. Sabe, criança birrenta? Você não fez, eu faço birra. Muitas vezes a birra do banho é a agressividade, só que ela sofre com isso, né? E o tratamento, a gente estava conversando um pouquinho antes, não vai mudar a personalidade dela. Não. Ela vai aprender a conviver com a síndrome de borderline. Sim, ela né? tem... Porque a personalidade é dela. A personalidade é dela, ela vai... O que acontece? Normalmente o trabalho com transtornos de personalidade é feito com psicoterapia. Né? É feito com psicoterapia. O uso de medicação, de psicofarmaco, é só nesses casos onde ela está em crise de agressividade extrema, automutilação, às vezes, como eu falei para você, até tentativas de suicídio, né? Ou a impulsividade. Tem um detalhe também, essa impulsividade faz com que ela às vezes se torne compulsiva em compras, compulsiva em sexo, compulsiva em drogas, como eu falei. Então a medicação aí vai entrar para inibir um pouco, às vezes, a compulsão, a impulsão, né, dela ser muito impulsiva, a agressividade, ou no caso, às vezes, ela está num quadro deprimido, porque ela fica, quando ela diminui, ou quando ela se separa, ou quando ela deixa de ter um relacionamento, às vezes ela entra num quadro depressivo, adolescente, né, eu vou morrer, aquela coisa toda de não ter mais a pessoa. Daí, às vezes, entra a questão do tratamento farmacológico, né, com psiquiatra, claro, com aconselhamento do médico. Mas, normalmente, o trabalho é feito com psicoterapia. Basicamente, psicoterapia, se ela está num estágio de estrutura, a psicoterapia vai funcionar de que forma? Tentar mostrar para ela, para que ela se conheça um pouco mais, para que ela estruture mais, controle mais um pouco tudo isso. A partir do momento que ela tem esse controle, ela vai saber lidar um pouco mais com as relações, conviver um pouco mais com essas reações, ser menos reativa, né? Ela vai ter que reaprender a conviver com ela, né? Sem viver mais com ela do que com o outro. E aprender também que ela não precisa do outro para se completar. O processo, aliás, ninguém precisa. Né? A gente, claro que, eu não estou falando que a gente não precisa do outro, mas a gente não precisa profissionalmente, em termos de relacionamento interpessoal, a gente tem que ver que a gente se basta, no sentido de que eu sou o suficiente, eu não preciso do outro para ser feliz, eu não preciso do outro para me completar. Não existe aquele negócio, a tampa da panela, que todo mundo fala, ou a minha alma metade, eu sou inteiro. Eu tenho que ter o outro para me viver uma relação de crescimento com o outro, mas eu tenho a minha personalidade, eu sou assim, ele tem a personalidade dele, ele é assim, ela é assim. Eu não preciso, o Border não entende isso, então ele vai ter que entender que ele pode, ele se basta, ele é uma pessoa inteligente. O que a gente tem que ficar atento, você perguntou, quando que eu percebo isso, né? A gente começa, a partir dos 17, 18 anos, é que ninguém procura um médico, um psiquiatra, um psicólogo, porque é Border. Ó, eu vim aqui porque eu sou... Não. Procura porque está vivendo um momento que não está sabendo lidar. Está vivendo um momento de depressão ou um momento de angústia, algum outro problema que levou ele. Eu tenho dificuldades no trabalho, eu tenho dificuldades em me relacionar com um parceiro. E isso, daí a pessoa no histórico vai ver que ela tem uma personalidade assim. Ninguém procura um profissional já falando, eu estou procurando porque eu sou borderline. Não, ninguém procura. Procura por outros problemas. Só que o que acontece? A partir do momento que você percebe que você tem esse tipo de personalidade e está trazendo problemas para você, você tem que procurar ajuda. Sozinho a gente não consegue entender tudo isso. E quando você trabalha com essa questão, a família é muito importante, os amigos são muito importantes. O uso de psicofarmacos, se necessário, aí vai ajudar muito, né? Vai diminuir essa impulsividade, essa agressividade, vai ajudar bastante. Então, se os pais percebem o que acontece no finalzinho da adolescência, todo mundo às vezes já viveu um pouquinho situações parecidas.
que não significa que ela vai ter essa personalidade. A gente só vai sentir isso a partir do momento. O que é problema, Cecília? É problema quando o seu jeito de ser, o teu padrão de existir, tá trazendo conflitos para você, está trazendo sofrimentos para você, está trazendo conflitos no relacionamento com o outro, dificuldades de produtivo, você não consegue mais estudar, você não consegue mais trabalhar. Daí eu acho que é problema. Então, eu acho que deu para a gente esclarecer um pouquinho sobre a síndrome de borderline. Eu gostaria de convidar você para as próximas, né? Próximos bate-papos nossos, que a gente pudesse falar mais sobre outras síndromes. Sim, quando você quiser, a gente pode marcar outro encontro e a gente pode falar um pouquinho de outros transtornos de personalidade ou de algum outro assunto que de repente as pessoas tiverem interesse. Tem um detalhe, se alguém quiser conhecer um pouquinho, ler um pouquinho sobre essa síndrome, tem uma psiquiatra, o nome dela é Ana Beatriz Barbosa, e ela escreveu sobre todas as síndromes. E tem uma aqui específica que ela fala que é O Jeito Borderline de Ser. O nome do livro eu até trouxe aqui. É Mentes que Amam Demais. Mentes que Amam Demais. E se alguém quiser, eu acho que é legal. É uma literatura, não é uma literatura extremamente técnica, é uma literatura para qualquer pessoa, não precisa ser profissional, a linguagem é bem simples. E as pessoas vão identificar e vão entender um pouquinho. Ela fala de forma bem clara. Ok, então eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, esse bate-papo bem esclarecedor. E alguém que queira entrar em contato com a gente, nós vamos passar o nosso e-mail, é tvruabraganca@gmail.com. E a gente vai estar respondendo, ou se vocês quiserem saber de alguma outra síndrome, a gente vai aproveitar bem o Rogério aqui, né, junto com a gente aqui no TV Rua. E agradecer a você, Rogério, muito obrigado pelo carinho com o TV Rua, pelo carinho com o pessoal que nos assiste. E até a próxima, se Deus quiser. Eu agradeço e eu queria dizer também que de repente se a pessoa se sente assim, eu diria que são formas de ser. Então eu acho que se isso traz sofrimento, puxa, eu me identifiquei, eu sou desse jeito, eu conheço alguém que é assim, eu diria que o problema é não buscar ajuda e continuar sofrendo. Eu acho que não tem nada demais você buscar ajuda, pedir ajuda profissional e ser uma pessoa com capacidades de ser feliz. Então, não é porque você tem uma personalidade diferente que isso vai fazer de você uma pessoa infeliz ou triste sempre, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Rô. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.